Nós hoje partimos desta palavra que está aqui embaixo, que é retirada da carta de São Paulo aos Colossenses. E esta palavra é um convite a regressarmos a Jesus. Escutávamos aqui há pouco no testemunho, não é? Esta urgência de enraizarmos em Jesus Cristo, de estarmos fundados nele. E é uma palavra que nos convida a ir a Jesus, a partir de Jesus, para chegarmos a Jesus. No fundo, é aqui a história da nossa vocação, do nosso itinerário, que é sempre partir de Cristo, partir desta união a Cristo, deste enraizamento em Cristo, para chegar a Cristo e ao Cristo glorioso. Esta palavra, já vos disse, está aí escrito também, a citação é tirada de uma carta de São Paulo aos Colossenses, que foi escrita para responder a uma necessidade muito concreta dos cristãos daquela cidade da Ásia Menor, de Colossos, que viviam mergulhados numa espécie de sincretismo religioso, com muitas crenças esotéricas, um misto de uma religião pagã, com alguns elementos judaicos, com outros cristãos, assim um saco imenso que atribuíam uma força estrondosa às forças cósmicas, ao poder dos anjos e de outros seres que se entrepunham entre Deus e os homens e que influenciavam o destino das pessoas. E adiante deste sincretismo religioso, diante deste tumulto cultural que São Paulo e os responsáveis da comunidade sentem a necessidade de dar uma palavra aos cristãos daquela comunidade. De certa forma, este contexto religioso, cultural, é muito idêntico àquilo que nós vivemos hoje. Vivemos um ambiente muito semelhante, não é? Esta semana passada morreu o Papa Bento XVI, que foi o grande arauto, né, deste grande alerta, deste perigo do relativismo, do considerar que tudo é válido, que tudo é bom, que tudo serve, desde que o fim seja bom, é tudo a mesma coisa. E acaba por ser um contexto onde nós vivemos que de facto é perigoso, porque nos pode afastar da verdade, nos pode afastar deste caminho de enraizamento a partir de Cristo e do Evangelho. Nós vemos que hoje vivemos numa sociedade que já assumiu claramente o divórcio com a religião e por isso tudo aquilo que nos envolve é hostil ao fenómeno, à experiência religiosa. Hoje não vivemos numa confusão de religiões, mas vivemos com religiões novas, com liturgias inovadoras. Vivemos, sobretudo, escravizados por uma religião sem Deus, que é, no fundo, o chamado mito da eterna juventude. Se hoje nos perguntarem por que é que vivemos e para que é que vivemos, qual é o grande objetivo da nossa vida, se perguntarmos isto a um homem, a uma mulher sem Deus, quais são os seus horizontes, qual é a sua esperança, o que é que espera? O que é que espera disto tudo que vive, disto tudo que experimenta? Espera ter uma vida confortável, não ter problemas, não ser velho. Hoje, o grande mito que impulsiona o homem contemporâneo
é o mito da eterna juventude. Tudo, fazemos tudo, sacrificamos tudo para não sermos velhos, para sermos jovens, para sermos eternamente jovens. E é isso que nos faz sair de casa, é isso que nos faz fazer caminhadas, é isso que nos faz ter uma vida saudável, ter uma vida, toda esta imagem, a imagem do homem eternamente jovem. E vive para isto, vive para o culto do corpo. Vivemos na ditadura do corpo, não é? Porque a alma não interessa. E nós vimos da grande tribulação, onde isto, da grande tribulação provocada, por exemplo, por esta pandemia da Covid-19, onde vimos que isto teve contornos muito... teve consequências muito concretas. Não é? Nós, durante um tempo, vivemos preocupados com a nossa saúde, ponto final, com a saúde do corpo. Nunca na história da humanidade se viu fechar igrejas, porque quando há tempos de peste, tempos de aflições, onde é que nós vamos correr? Quando a ciência não sabe responder ou não tem condições para responder, onde é que nós vamos? Vamos a Deus? Não ficamos fechados a pôr a nossa confiança na ciência? No fundo, há aqui um duplo caminho, uma influência, há aqui um terreno perigoso que muitas vezes nos pode afastar do verdadeiro horizonte da nossa vida, que é a vida eterna. E então, o que é que isto tem tudo a ver com esta palavra? Tem a ver que nós somos convidados a regressar, como dizia há pouco, a regressar a Jesus, a fundar a nossa vida em Jesus, não noutros princípios, noutros arquétipos, não na ciência, não na cultura, não no conforto, não no bem-estar, mas em Jesus. E sabemos que sempre que isto acontece, encontramos um caminho de vida, um caminho de libertação, um caminho de vida eterna. Sempre que vamos por um caminho sem Deus, a nossa vida converte-se num verdadeiro inferno, porque nos falta a esperança, porque nos falta a alegria, porque nos viramos uns contra os outros, porque não fazemos a experiência da fraternidade, mas vivemos como se fôssemos todos adversários, como se fôssemos todos concorrentes uns dos outros. Então, é preciso voltar a Jesus. É preciso procurar nele a raiz, é preciso procurar nele o cimento, é preciso procurar nele as razões da nossa esperança. Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, e é preciso tirar implicações concretas a partir desta verdade. Em 2011, o Papa Bento XVI utilizou esta mesma citação da Carta aos Colossenses para convocar os jovens para a Jornada Mundial da Juventude em Madrid, em 2011. E dizia o Papa Bento XVI sobre esta palavra, e cito, dizia: convido-vos a intensificar o vosso caminho de fé em Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como escrevia o apóstolo Paulo, é vital ter raízes, bases sólidas. E isto é particularmente verdadeiro hoje, quando muitos não têm pontos de referência estáveis para construir a sua vida, tornando-se assim profundamente inseguros. No fundo, é quando é tudo a mesma coisa. Pode ser Cristo, ou pode ser a aspirina, ou pode ser um outro Deus qualquer, ou pode ser uma verdade cultural, ou pode ser a minha necessidade de ser saudável, ou pode ser a minha necessidade de parecer bem. É tudo a mesma coisa. E o que é que isto provoca em nós?
uma insegurança, porque vivemos mergulhados num terreno que não é seguro. Continua o Papa: o relativismo difundido, segundo o qual tudo equivale e não existe verdade alguma, nem qualquer ponto de referência absoluto, não gera a verdadeira liberdade, mas instabilidade, desorientação, conformismo às modas do momento. E nós escutamos esta palavra e vemos como é verdade. Nós hoje vivemos no tempo das engenharias sociais. Já não se é homem, já não se é mulher, ou pode-se ser homem, depois pode-se ser mulher, ou pode-se ser não binário, ou pode-se ser outra coisa qualquer. Agora no Brasil falam o mesmo os governantes, quando se referem, quando começam um discurso, é todos, todas e todes, que é uma coisa que não existe, porque uma pessoa tem sexo, ou é homem, ou é mulher, não tem género, tem sexo, é homem, é do sexo masculino, ou é do sexo feminino. E vivemos numa confusão tal, numa engenharia tal, e nós que temos filhos, e que temos netos, e que temos sobrinhos, e que temos amigos, e uns acreditam em Deus, outros acreditam mais ou menos, outros não acreditam, mas não dizem nada, outros não acreditam e são apóstolos de outra coisa qualquer. Sabemos como isto vai entrando pela nossa vida, como vamos considerando que todos têm direito a ser felizes, e então temos vergonha, ou temos escrúpulo, ou temos... E acabamos, primeiro, por não dizer nada, mas depois vamos aceitando. E vai sendo tudo a mesma coisa, porque, na verdade, todos temos direito a ser felizes, todos temos direitos a ter a nossa vida. E desde que nós não entremos na vida dos outros, cada um pode viver como quer, e é tudo a mesma coisa. E vai entrando, e vai entrando. E como é que nós podemos combater isto? Porque isto é uma mentira. Enraizarmos-nos em Cristo. Só a partir dele podemos encontrar a verdadeira verdade, porque é Cristo que revela ao homem, como dizia o Papa e como dizia o Concílio Vaticano II e depois o Papa João Paulo II, é Cristo que revela ao homem a sua própria essência, a sua própria natureza. Quem é? Só Cristo, só Jesus Cristo pode dar a resposta sobre nós, sobre cada um de nós. E então, esta necessidade de voltarmos a Cristo, de nos enraizarmos em Cristo e no Evangelho de Cristo e na verdade de Cristo, que para nós cristãos é absoluta. E temos o diálogo ecuménico, e temos o diálogo cultural, e temos tudo isso, mas não consideramos isso como verdade. Respeitamos e estamos no século XXI e por isso não combatemos, não pegamos em armas, não fazemos aquilo que aconteceu na história e não nos orgulhamos disso, mas não podemos aceitar como verdade aquilo que não é verdade, porque só Cristo é o caminho, a verdade e a vida.